Olá, gente querida, que prazer estar aqui contigo mais uma vez. Espero que tenhas acompanhado ao longo da semana as mensagens que nós falamos sobre igreja, um tema que estamos debatendo aqui na comunidade da Ascensão. Estamos engajados num assunto bem interessante. As pessoas do nosso tempo, essa é a nossa convicção, elas não têm dificuldade de falar sobre Deus, mas elas têm dificuldade de falar sobre igreja. Muitos têm preconceito, elas têm estigmas, elas têm dificuldades, porque, enfim, não nos faltam maus exemplos de igreja por aí. Eu quero finalizar as mensagens dessa semana contigo falando a respeito de Mateus 28. Em Mateus 28, 18 a 20, é um texto clássico, especialmente no versículo 19, onde Jesus diz aos seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer e guardar tudo o que lhes ensinei. Existe uma confusão no nosso tempo quando se fala a respeito de igreja. Eu sei que uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça é que quando se fala em igreja, se fala em, de repente, um grupo de pastores e líderes que estão apenas interessados no dinheiro das pessoas. Isso é lastimável, mas em muitos lugares é verdade. Em outros momentos, quem sabe tu pensas naquelas imagens de vendas de milagres e de alguns milagres assim bastante suspeitos acontecendo em palcos por aí afora. Eu sei, é verdade, mas essa não é a regra. A verdadeira e séria Igreja do Senhor Jesus é uma igreja comprometida com o anúncio do Evangelho. Os tradutores da Bíblia, aqueles que entendem bastante do assunto, especialmente do grego, dizem que este versículo 19 deveria ser traduzido da seguinte forma: ao invés de vão e façam discípulos, deveria se traduzir por indo e fazendo discípulos. Ou seja, o movimento da igreja não é estático. O movimento da igreja não é estacionado. A igreja vai pregando, vai desenvolvendo suas habilidades missionárias, ela vai se inserindo na cidade, ela vai conectando pessoas e discípulos vão sendo feitos. Um dos grandes desafios nas igrejas mais tradicionais é que as gerações muitas vezes têm conflitos entre si. Os mais jovens querem inovação e as pessoas de mais idade, pessoas mais tradicionais, de acordo com a sua cultura e sua história, desejam que a igreja fizesse muitas vezes um movimento reverso na direção dos seus pais e da sua infância. Isso é normal, é natural. Você vai ver isso dentro de uma empresa. Nós precisamos dos nossos pontos de apoio e as gerações tensionam. Isso é também na cultura, isso é também na família. Mas qual deveria ser o nosso ponto de amarração, o nosso ponto de encontro entre os extremos de idade e de geração? O Senhor Jesus, a missão dada por Ele. O que fazemos deveria ser única e exclusivamente com a intenção de fazer discípulos, chamar a atenção de pessoas para que se aproximassem e se aproximem de Jesus. Então é indo, fazendo discípulos, não apenas ouvintes, não apenas admiradores, chamando-os para aprender sobre a Escritura. Jesus disse que as pessoas precisam ser ensinadas a guardar a Escritura, a sua Escritura, e acima de tudo, discípulos que fazem discípulos. Ou seja, o que nós aprendemos da palavra não fica na gente. O que nós experimentamos do Evangelho do Senhor Jesus não fica guardado a 7 chaves em nós. Nós vamos indo no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, não apenas só dentro da comunidade, mas em todos os ambientes, falando da nossa fé de maneira empolgante, falando desse Senhor Jesus que tem feito diferença nas nossas vidas, falando desse Senhor Jesus que morreu e deu sua vida na cruz por cada um de nós, inclusive por aquelas pessoas que às vezes você nem gosta muito, elas também estão na agenda de Deus. Que tal convidá-las, chamá-las, influenciá-las a serem discípulos e discípulas de Jesus? Este é o grande desafio, indo e fazendo discípulos, indo e alcançando pessoas para o Evangelho. Que você possa ser usado poderosamente essa semana na vida de pessoas e que você as chame com sua própria vida, seu testemunho, seu bom testemunho, para seguirem, serem discípulas do Senhor. Grande abraço, Deus abençoe.
Até a próxima.